fala demais, já é um problema de vocês. Mas olha só, quanto tempo faz que você não olha para sua vizinha, vai lá, pergunta para ela, tá tudo bem? Você tá precisando de alguma coisa? Quanto tempo faz que você não prepara aquele jantar gostoso para o seu esposo, para os seus filhos, para sua família, até mesmo para você? É isso mesmo. Quanto tempo faz que você não faz uma academia, não faz uma caminhada? Quanto tempo faz que você não liga para fazer, enfim, vamos lá, uma massagem, tá? Eu preciso cuidar de mim. Quanto tempo você não cuida de você? Então é o seguinte, é hora de você dar um show, de mudar a tua vida. É por isso que o programa está aqui, sempre trazendo informação e entretenimento. E é por isso que nessa tarde eu tenho o maior prazer de bater um papo com ela e de falar num assunto, e olha, que é muito interessante, que pode estar acontecendo agora na sua casa, na sua família. Doutora Josiane, seja bem-vinda. Oh, muito obrigada, Pri. Que saudades de você. Bem, olha que simpatia, olha a simpatia. Olha lá, Nossa, que bonita. Olha, é diferente agora, a gente fica sentada nessa cadeira grandona. Você gostou aqui. da cadeira? Adorei. Aqui não podia ser a Video Show, podia ser o barzinho show, né? O que você gostou, doutora? Podia ser o barzinho show, né? Adorei, viu? Você gostou? Adorei. Traz um chopp, por favor. Tá? Beba com moderação. Isso mesmo, Doutora, você Pri. tá bem, querida? Tô bem, e você? Eu tô bem também. Graças a Deus, né, Pri? E olha, você viu que eu falei que hoje a pessoa ela pode dar um show. Depende muito da vontade da pessoa, certo? Sim. A pessoa pode dar um show hoje, como eu falei, fazendo um jantar, cuidando da vida, qualidade de vida, fazendo uma caminhada, conversando com a sua vizinha, fazendo uma visita para alguém que tanto precisa, como casa de repouso. Tem tantas ONGs precisando de ajuda. E às vezes as pessoas param no tempo, né? Isso, Pri. Mas esse parar no tempo, algumas pessoas que estão ao lado, às vezes as pessoas assim falam assim, a pessoa parou, a pessoa não está fazendo mais nada. Mas atrás de tudo isso tem um problema, não tem, doutora? É verdade, Pri. A questão do pânico é um desses problemas. Certo. O pânico, Pri, muita gente ainda não sabe direito quais são os sintomas. Certo. E quando começa a se sentir mal, ela pode achar que é um problema físico só e pronto, né? Uhum. Mas, na verdade, o pânico é um problema emocional. Ok. Ele precisa ser tratado e ele apresenta, sim, alguns sintomas. Tanto que a pessoa ela vai procurar primeiro o médico pelos sintomas, porque ela algumas ficam com taquicardia, com falta de ar, com desconforto abdominal, formigamento nas mãos, nos pés, fica com tontura, fica achando que está louca. Tem gente que fica assim, meu Deus do céu, o que está acontecendo comigo? Será que eu vou ter um surto? Será que eu saí da casinha da Pandora, né? É verdade, não é? Então a pessoa ela começa, mas assim, o problema físico coloca a pessoa em muita aflição e ela procura o pronto-socorro. Certo. E daí no pronto-socorro ela é medicada e alguns médicos encaminham para terapia por conta de seu pânico. Ok. Gente, olha só, para quem acabou de ligar sua TV, você está na RPTV, no canal 8 da NET, programa ao vivo hoje, o programa Vida é um Show. E nós estamos aqui hoje com ela, grande psicóloga, a doutora Josiane Ramos Ferreira. Ela que vai falar daqui a pouquinho, já está falando transtorno do pânico. Todos sabem, todos que conhecem a Priscila, só que agora eu estou falando para mais de 10 cidades, muito obrigada, muito feliz, que eu sou uma pessoa muito transparente, desde como apresentadora e como pessoa. Então é por isso que eu vou me colocar já, sabe, assim, em primeira pessoa, dizer o seguinte, eu tenho síndrome do pânico, gente. Dá para acreditar? Quem olha para mim assim, dá para acreditar que eu tenho síndrome do pânico, doutora? Pois porque não demonstra, não é? É algo que aflige tanto por dentro e quem olha não imagina, né? Nem acredita se você contar. Ué, olha, como assim, né? Hoje mesmo, doutora, não te cortando, mas assim, eu sou muito sincera. Hoje mesmo, gente, para você ter uma ideia, né? Eu estou medicada, porque final de semana, todos sabem que eu tenho muita ansiedade. Quero até mandar um beijo para minha queridíssima doutora, a doutora Kelly, ela que cuida da Priscila, ela é lá de Santa Bárbara do Oeste. E a Priscila teve uma crise esse final de semana, entendeu, gente? A coisa é séria. Eu tive uma crise por quê? Porque o programa é ao vivo, eu fiquei ansiosa, deu frio na barriga e aquela coisa toda. Então eu levei tudo na raça, né? Quando chegou no final de semana, que eu falei, agora eu vou descansar, aí o que aconteceu, doutora? O que aconteceu? Eu simplesmente tive uma crise do pânico, aonde eu achei que eu ia morrer, me deu ansiedade, deu um negócio aqui que eu não sei falar, gente, eu não conseguia engolir minha saliva, aquilo eu comecei a tremer, entendeu? Aquilo eu comecei a transpirar e aquilo eu olhava para o meu esposo e falava, eu vou morrer.
e simplesmente eu estava passando por uma crise do pânico que durou 15 minutos. Mas foram, assim, os 15 piores minutos da minha vida. Exatamente, Pri. Dura mais ou menos isso a crise mesmo, 15, 20 minutos. Geralmente é esse tempo, mas há na literatura que pode durar até 2 horas, mas geralmente são 15 minutos, meia hora no máximo, e vem essa sensação horrível que parece que a gente vai morrer mesmo. Dá uma sensação de sem lugar, né? Um sentimento tão deslocado que você fala, meu Deus do céu, parece que nada disso tem importância, nem o programa, nem nada. Nada. Parece que eu vou sumir, vou decompor, vou despersonalizar, não é? Doutora Josiane, gente, olha só, quem está assistindo o programa agora, quando me deu a crise do pânico nesse final de semana, eu olhei pro meu esposo e falei assim, se eu ganhasse na loteria agora, eu ia falar, tá bom, obrigada. Porque nada naquele momento te faz bem, né? Você, ao mesmo tempo, eu não sei quem tem crise do pânico, mas eu não sei se eu quero correr, não sei se eu quero parar, não sei se eu quero gritar. Eu fico simplesmente achando que eu vou morrer. É simplesmente isso que passa na minha cabeça. Mas graças a Deus foram apenas 15 minutos. Aí eu fui medicada, voltei a tomar os remédios de novo. Estou aqui porque eu amo o meu programa e eu quero levar tudo isso que eu passo, porque tem pessoas que estão em casa, estão passando por esse momento, por esse motivo e não sabem o que está acontecendo, doutora. Eu ainda, graças a Deus, tive um recurso, né? Corri logo para o médico e descobri que é uma síndrome do pânico. Mas tem tantas pessoas em casa nesse exato momento, doutora Josiane, que não sabem diferenciar o que é exatamente uma síndrome do pânico e o que é a ansiedade. Eu queria que você pudesse explicar isso agora, por favor. A ansiedade, ela faz parte da nossa vida, ela é até importante porque é ela que nos ajuda a sair de situação complicada, ela que nos coloca em situação de alerta, eu devo fazer isso ou não. A ansiedade, ela nos ajuda. Até em coisas simples, a gente vai sair de casa, tem que deixar tudo fechado, tudo protegido. Se a gente tem ansiedade, a gente tem essa preocupação, deixa eu guardar, deixa eu olhar para atravessar a rua, né? A ansiedade, ela é super importante porque nos coloca em estado de expectativa para resolver a nossa vida. Sim. Agora, a ansiedade, quando ela está num estágio bem avançado, ela pode virar algum problema maior, como Sim. é o caso do transtorno do pânico. Que daí, o que acontece? A pessoa fica em estado de alerta o tempo inteiro, mesmo quando ela não está resolvendo nada. Pode ter tido uma descarga de estresse, que nem você está contando, mas o que acontece normalmente no quadro, quando a pessoa está no quadro do pânico? Ela fica com uma sensação de que algo ruim vai acontecer com ela a qualquer hora. E não vem pensamentos positivos, né? Só não vem pensamentos negativos, não é verdade, doutora? Exatamente. E tem uma situação que eu quero colocar aqui, Pri, porque assim, olha, uma coisa que a gente tem que compreender bastante, e isso eu falo para os pacientes quando estão no consultório, é claro que cada caso é um caso, a pessoa ela pode ter um nível de pânico que não tenha tanto a ver com isso que eu estou falando, mas assim, sempre uma pontinha lá tem. Mas às vezes por exemplo, assim, a pessoa ela foi assaltada, e ela desenvolve o pânico depois disso, e daí ela fica com medo depois disso, e é referente ao assalto. Entendi. Um exemplo. Um exemplo. Agora, de um modo geral, existe algo muito mais profundo na vida da pessoa. O Winnicott, que é um autor da psicanálise, ele diz o seguinte, que esse medo que a pessoa tem de que algo ruim vai acontecer com ela já sentiu esse algo ruim na vida dela uma vez. Então, na verdade, esse algo ruim, ela tem medo de voltar a sentir. Então, que algo ruim foi esse? É quando essa pessoa era muito pequenininha, provavelmente bebê. Okay. Quando era bebê, o bebê ele passa por algumas angústias. Se ele ficou algum tempo sem ser atendido, a mãe às vezes nem notou, mas ela deixou de ir ao quarto na hora que o bebê estava chorando. Sim. E teve um padrão de repetição desse comportamento, e o bebê ele entrou no que a gente chama de agonia impensável, certo. Porque o bebê, quando ele é muito pequenininho, e depois gradativamente vai melhorando, mas assim, certo. Demora um tempo. Ele sente muito estranho o ambiente, sim, porque claro. Ele não tem como reagir, ele não tem como sair daquela posição. Então, a mãe, se ela deixa de fazer determinadas coisas ou ela faz de forma invasiva, se o bebê está com uma necessidade, ela vem antes do tempo ou depois do tempo, o bebê ele pode ficar em agonia. Certo. Então, imagine um bebê num quarto querendo a mãe não aparece. Ele fica naquele estado de vazio. Corre agora para ver seu filho, por favor. Pode correr. Você consegue me entender, Pri? Ele fica
fica naquele estado de vazio e ele quer a mãe não chega, ele quer a mãe não chega. Essa agonia que ele vai sentindo, ele não tem como reagir, porque não tem recurso intelectual, não tem emocional para dar conta. Claro. Ele entra numa angústia tão terrível. Isso traz no decorrer do crescimento? Na hora que a pessoa tem crise do pânico, na verdade ela tem medo de voltar a sentir isso que um dia ela já sentiu. Uau, nossa, é interessante isso. É uma explicação psicanalítica, né, desse autor, porque ele observou muitos bebês, observou muitos casos de pânico, podemos dizer também, onde a pessoa, na verdade, o pânico, a pessoa ela entra nesse medo porque ela tem o medo do colapso. O que é o colapso? É essa agonia que o bebê sentiu, como se ele estivesse num colapso emocional. Gente, entende? O assunto é muito sério. É muito sério. Não é apenas a pessoa, ela tem depressão, ela tem crise do pânico, né? Não é, Pri. E esse sentimento, se a gente pensar ao contrário, quando o bebê chora, a mãe chega e fala, vem cá, e abraça, e acolhe. Que gostoso. Não é uma coisa boa isso? Gente, mas, gente, até a gente que é adulto, não tem coisa melhor do que alguém chegar assim e falar assim, posso te dar um abraço? Né? Quando você menos espera, alguém olha para você, posso te dar um abraço? E você deixa, né? Deixa abraçar, passa aquele carinho. Você imagina uma criança? Pois é. Ai, e aí, o gente. que acontece na análise quando a pessoa chega e a gente vê que está num quadro de pânico? Ela vai precisar regredir na sessão, ela precisa sentir isso que um dia ela sentiu na sessão e a gente vai fazer esse acolhimento. Quase que a gente podendo fazer um paralelo, certo, como a mãe e o bebê, como se essa criança regredisse lá como bebê e o analista vai fazer essa função de cuidar para restaurar esse trauma, para restaurar esse colapso, essa agonia impensável, para a pessoa daí, na hora que ela sentir o sintoma, não ter medo mais de sentir aquilo. Okay. Porque o pavor é tão grande que ela evita sentir aquilo. Okay. Ela evita, ela não quer sentir. Não quer, gente. Não, essa é a verdade. Depois do que eu passei 15 minutos aí, não foi a primeira vez, tá, gente? Desculpa, não foi a primeira vez, já é a terceira vez, mas só que isso é muito engraçado, que está acontecendo uma vez por ano. E eu sempre brinco, só tem que, né? Já faz 2 anos que já me deu, né? Uma vez no ano, depois ano passado deu outra, e esse ano já me deu esse final de semana que passou, né? 15 minutos aí, eu falo 15 minutos de fama, de desespero, né? De desespero. De síndrome do pânico. Então, assim, o assunto é muito sério. Então, se isso estiver acontecendo na sua casa, na sua família, no ciclo de amigos que você tem, enfim, gente, procure especialmente uma profissional como a doutora Josiane. Eu trouxe a doutora Josiane aqui porque é o seguinte, quando eu falei para a Cris, assim, minha produtora maravilhosa, eu falei, Cris, eu tive uma crise do pânico, estou passando um momento difícil e eu queria passar o que eu estou sentindo para as pessoas. E a Cris logo trouxe a doutora Josiane, porque a doutora Josiane, além dela explicar, gente, ela passa assim, uma segurança tão grande para a gente. Eu, como apresentadora aqui, eu já sinto essa energia, essa segurança dela. E isso me faz muito bem, viu, doutora? Então, é por isso que eu peço mais uma vez, procure a ajuda de um profissional. Se você está passando por alguma dessas características que a doutora passou. Certo, doutora? Certo. E assim, Pri, muito interessante você dar o seu depoimento, seu testemunho. Sim, eu sou muito transparente, muito transparente. Porque isso é do humano, né? Isso é do humano, as pessoas sentem diversas coisas. Agora, o bom é que isso pode ser cuidado e a pessoa nunca mais vir a ter. Certo. Quando a pessoa no consultório fala assim, né? Eu tenho medo de algo ruim acontecer, e eu digo, mas esse algo ruim já te aconteceu um dia. Então, você fica com medo de repetir. Às vezes, a pessoa ela se acalma porque ela vê que esse algo ruim é algo que ela está fugindo dela mesma, mas que ela pode entrar em contato e ver que isso é grande, mas é suportável. E na hora que ela vai dando conta, ela já fica mais segura para se organizar e vai se organizando, né, com isso. Gente, olha, eu não queria cortar agora, mas a gente temos que ir para um breve intervalo, rapidinho. Mas daqui a pouquinho eu volto mais uma vez com a doutora Josiane. Nós estamos falando sobre transtorno do pânico. Tem algumas perguntas aqui que já chegaram, tá? Diretamente da produtora. Se você está em casa, quer fazer uma pergunta, pode ligar agora no 3408-6464 ou pelo 994-67-2500. Nós com certeza faremos essa pergunta para a doutora Josiane. É rapidinho, a gente já volta com muito mais, não saia daí. Resumir a felicidade é definir um momento que será eternizado.
Victoria Noivas e Decorações.com.br. Rua Floriano Peixoto, 256, Centro de Santa Bárbara do Oeste. 1934733964. Argentim Palace Hotel. Somos uma empresa hoteleira que oferece atendimento personalizado aos clientes, reunindo conforto, requinte, modernidade e segurança. Suítes bem equipadas, quartos conjugados, apartamento térreo adaptado para portadores de necessidades especiais, completo café da manhã, finais de semanas com tarifas diferenciadas. Avenida da Saúde 561, Nossa Senhora de Fátima, Americana. Telefone 19 3621 7820 ou 3621-7833. www.argentimpalacehotel.com.br. Olá, já voltamos com muito mais, direto da RPTV, canal 8 da NET, programa Vida é um Show. Lembrando que daqui a pouquinho esse programa terá reprise, então avisa todo mundo que hoje nós estamos aí com um assunto muito importante que com certeza pode ajudar vidas, é isso mesmo. Daqui a pouquinho eu vou voltar a falar com a minha amiga a doutora Josiane Ramos, ela que é psicóloga, nós estamos tratando aí, falando sobre um assunto que se chama transtorno do pânico. Gente, quantas dúvidas, hein? E eu espero que ajude você ou alguém que esteja passando por esse momento difícil aí na sua família. Mas agora eu quero mandar um beijo especial, gente, às cidades que estão aqui, ó, ligadinho no programa A Vida é um Show. Muito obrigada pelo carinho, o pessoal da cidade americana, todos os bairros, olha, onde quer que você esteja nesse exato momento. Obrigada pelo carinho, continue participando. Mandar um beijo para a cidade de Limeira. Ô, Limeira, querida, um beijo para todos vocês. Araras, tá tudo bem aí, Araras? Grande abraço. Pessoal da cidade de Hortolândia. Ô, Hortolândia, faz tempo que eu não vou para Hortolândia, hein? Um beijo para todo mundo. Cidade de Mogi Guaçu, alô Mogi Guaçu. Tenho familiares na cidade de Mogi Guaçu. Quero mandar um beijo para Ivone, para o Civaldo, para todo o pessoal de Mogi Guaçu. Mandar um beijo pro meu querido irmão, né? Tá aí sempre assistindo o programa. Mogi Mirim, Nova Odessa. Nova Odessa tão pertinho, hein? Santa Bárbara do Oeste. Ô, Santa Bárbara, quanta gente assistindo o programa na cidade de Santa Bárbara, todos os bairros. Muito obrigada pelo carinho. Quem mais aqui? Montemor, Sumaré. E você que está assistindo a gente através pelo nosso site. Olha que legal, nosso site tem muita gente assistindo a gente. Obrigada pelo carinho de vocês. Continue participando. Mas voltando para cá, porque o programa Vida é um Show, hoje está dando um show aqui com a doutora Josiane. É, doutora Josiane, você teria que vir toda semana neste programa, eu acho, viu? Ai, delícia! Você sabe, Pri, que desde que eu me formei em 96... Eu sempre tive, assim, ou no rádio, ou na TV, falando uma coisinha ou outra. Sabe por quê? Por quê? Eu acredito muito que a informação pode ajudar uma pessoa. Nesse exato momento você já está ajudando. Exatamente, porque, olha, eu falar pra você, quando eu ouço a história de que alguém se suicidou, não é, Pri? Eu acho que você também da mesma forma, né? Aí eu falo, meu Deus, será que eu poderia ter feito alguma coisa? A gente não pode mesmo, né? Fazer... tomar conta da vida do outro, né? Sim. Mas assim, e se essa pessoa tivesse ouvido, tivesse entendido alguma coisa, tivesse procurado? Ele tá passando naquele momento? Então, tudo que a gente pode fazer, né? E esse depoimento que você deu, eu acho que é assim, né? Uma ajuda humana que a gente tem que se dispor. O programa, eu acho que favorece isso, eu acredito muito nisso. Não, eu peço até desculpas, tá, gente, para algumas pessoas que estão em casa, e algumas pessoas vão, lógico, né? Nós temos aí um programa aberto para todo mundo, críticas construtivas, elogios, enfim, nós estamos esperando tudo. E eu tô pronta para esperar, se você gostou que eu fui, não estou querendo me gabar, não estou querendo elogios, não estou querendo confetes e falar, né, para quem vai chegar isso, que eu tenho crise do pânico, ou as pessoas vão falar, nossa, ela quer audiência. Não, eu não preciso. Vou falar uma coisa para você, se eu tivesse um inimigo, porque eu tenho certeza que eu não tenho, graças a Deus.
Mas foi até engraçado que esse final de semana eu falei pra minha mãe, falei, mãe, se eu tivesse um inimigo, eu não desejaria pra ele o que é uma síndrome do pânico. Porque só quem tem sabe o que eu estou falando. Então, não... Olha, me desculpa, não é desse jeito que eu quero ganhar audiência não, viu, gente? Eu só estou aqui nesse programa querendo levar qualidade de vida e entretenimento. Porque quantas pessoas hoje, doutora Josiane, não podem pagar hoje um especialista, um profissional, para ter e obter essas informações que você está passando aqui, correto? Então é por isso que eu pedi para minha produtora, traz a doutora Josiane, vamos falar sobre síndrome do pânico. E embora a síndrome do pânico ou transtorno do pânico, a pessoa tenha o medo de morrer ou medo de alguma coisa ruim acontecer, tem casos que o desespero é tão grande que ela pensa em se matar. Sim. É um paradoxo, porque como assim tem medo de morrer e pensa em se matar? É porque, na verdade, o medo vem por conta dessa agonia. Então, é aquele desespero, mas a pessoa, às vezes, para se livrar do desespero, numa hora que ela não está em crise, ela pensa em se matar e, às vezes, ela efetua e morre mesmo. Então, é muito sério. O suicídio, ele também tem uma ligação com o transtorno do pânico. Chegou uma pergunta aqui, doutora Josiane, agora. Como é feito o diagnóstico do síndrome do pânico? Olha, a gente tem 2 tipos de diagnóstico, o psiquiátrico e o psicanalítico. Certo. O psiquiátrico, ele é feito através da clínica, através da observação dos sintomas. Existe um livro chamado DSM-5, que ele é um norteador. A gente também pode usar, tem a CID-10 também. É um norteador com relação aos sintomas. Então, certo. Se a pessoa tiver uma quantidade de sintomas, ela já se enquadra dentro do quadro do pânico. Agora, no nosso consultório, a gente avalia também os sintomas, mas a gente avalia muito a história de vida. Quando a gente vai investigando a história de vida, a gente vê que tem alguns episódios onde a pessoa entrou nessa agonia impensável. Certo. Então, para a psicanálise em Winnicott, a gente considera muito esse medo. Às vezes a pessoa traz o que não está no DSM-5, o medo de cair para sempre, pesadelos, de caindo, sabe, em abismo. Isso não está lá nos sintomas, mas a gente considera muito quando a pessoa traz isso, porque tem muito a ver com esse contorno do braço da mãe, que certo. às vezes não teve o suficiente. Então, o medo de cair, o medo de se desfazer. Então, a gente avalia um pouco diferente, mas é tudo no mesmo sentido. Dessa agonia, né, e desses sintomas. Gente, a doutora vai falando e aquilo eu tenho vontade de fazer todas as perguntas que estão chegando aqui. Você percebeu, né? Eu tô com um monte de perguntas aqui e aí a doutora vai falando e eu já quero outras perguntas, porque tanta gente querendo, né, entender um pouquinho mais. Estão perguntando aqui, transtorno de pânico tem cura, doutora? Tem cura, é a boa notícia. Ele é horrível de sentir, mas ele tem cura. A partir do momento que a pessoa procura a análise ou a terapia, e daí a gente vê se há necessidade da medicação junto, e a pessoa faz o tratamento e ela se recupera e ela tem a chance de nunca mais ter a crise. Aquilo vai ser sempre familiar para ela, mas ela pode manejar isso durante a vida e realmente se sentir curada. Tem uma pergunta que acabou de chegar aqui, minha produtora trouxe aqui. Cris, um beijo, viu, querida? Olha só, vamos lá. Há 20 anos, a telespectadora está perguntando aqui, ó. Na verdade, ela está conversando, né? Há 20 anos ela luta contra a síndrome do pânico e ela gostaria de saber se há cura, qual é o médico mais especializado para atender essas áreas, psicóloga, psicanalista ou psiquiatra. Você acabou de responder, na verdade, né, doutora? O psiquiatra vai medicar e o psicoterapeuta ou psicanalista, cada um na sua abordagem vai cuidar da parte emocional. E o psiquiatra vai medicar. Agora, entre os psicólogos, tem várias abordagens. Não, é uma pergunta que muitas pessoas me fazem e eu também gostaria de saber. É verdade que psicólogo não pode medicar? É verdade. A gente não medica, a gente encaminha para o psiquiatra. Porque o médico que é responsável por isso. Porque ele tem que fazer toda uma checagem no fígado, ele tem que pedir vários exames. Então, é a parte da medicina essa. O psiquiatra, embora ele medica para questões emocionais, ele vai avaliar toda a parte orgânica, por isso que ele pede vários exames. Então, nós, para medicar, tem que ter essa formação em medicina. A gente não medica porque nós ficamos com a outra parte, com a parte da parte da terapia, que é toda essa organização terapia, emocional. Gente, eu adoro fazer terapia, sinceridade. Você imagina que eu já falo, né? Só que é engraçado que de manhã tem pessoas, eu falo assim, eu levanto de manhã e falo assim, mas o que eu vou falar hoje para minha terapeuta? Eu não sei o que falar para minha psicóloga hoje. Eu fico pensando, né?
Que engraçado. Aí quando eu entro no consultório, eu não sei de onde vem tanto assunto. Pois é. Nossa, nós temos coisas que a gente desconhece. Tem umas caixinhas que você vai abrindo, umas gavetas, sabe? É E aí, verdade. Que engraçado, teve dias assim que eu cheguei no consultório e falei assim, não sei o que falar hoje. Né? Ela ficou olhando pra mim assim, eu falei, não sei o que falar. Aí de repente ela abriu uma gaveta e eu fiquei mal, depois eu comecei a dar risada. E olha que engraçado, sempre tem algo pra gente falar pro profissional. Isso é muito importante. As pessoas, porque tem pessoas que falam assim, eu vou procurar psicólogo nada, eu não vou em terapia nada, eu não tenho nada pra falar. Você já ouviu isso ou já não ouviu, doutora? Já ouvi também. E sabe o que eu já ouvi também? Que psicólogo é só ouvir, então que isso é fácil, né? Ai, como eu gostaria de ficar sentado lá ouvindo o dia inteiro, né? Ou paga pra mim que eu ouço e tá tudo certo. Não tem a dimensão da seriedade que é e do quanto que a gente tem que estar disponível. E muitas vezes o paciente, quando regride, nós temos que estar numa atenção como a mãe com o bebê mesmo. Tem paciente que vai regredindo, ele fica persecutório, ele fica com medo de alguém estar perseguindo, né? Ele fica. Existe casos que a gente vê assim, que a pessoa ela entra numa confusão mental tão grande que ela se perde dela própria. A gente precisa ser esse esteio para ela até ela se recuperar, se recompor e seguir a vida. Então, às vezes a gente está em casa, o paciente liga, manda mensagem, às vezes a gente tem que sair de casa e ir lá atender, socorrer. Então, é algo que a gente tem que estar numa disponibilidade, né? Então, é estar lá presente. Entendi. O paciente, quando ele volta e encontra a gente lá no consultório, só isso às vezes basta, porque às vezes a pessoa se sente tão sozinha, sem ninguém, Pri. Às vezes a pessoa, se a gente viaja, por exemplo, aquilo fica um espaço na vida da pessoa. Às vezes ela passa na frente do consultório, nas férias, doutora. Às vezes para o carro lá na frente para ficar um pouco. Nossa. Acontece isso, porque às vezes a pessoa não tem referência de ninguém. Então a gente fica referência para aquela pessoa, então isso é muito sério, a responsabilidade nossa é muito grande. Até essa pessoa crescer emocionalmente, porque às vezes ela é um bebê ainda, não conseguiu fazer um amadurecimento, faltou ambiente, né? Faltou na família isso para a pessoa. Então a gente vai ser esse ambiente até a pessoa conseguir amadurecer e seguir em frente. E essas pessoas precisam muito de ajuda, né? Por exemplo, para dar o primeiro passo e procurar um profissional. Né? Porque às vezes quem está do lado, o esposo, a esposa, o filho, a mãe, a avó, a tia, ao invés de falar assim, não precisa ninguém te ouvir, não, tem que fazer o contrário, vai sim, vai na primeira sessão, se não gostar, você não volta mais, mas primeiro ajudar essa pessoa, porque tem muitas pessoas que falam, não precisa não, toma um remedinho, já passa, esquece, vai fazer caminhada que passa. Tem tantas pessoas que ao invés de ajudar, só atrapalha, né? Porque às vezes a pessoa acha que é só chegar lá e falar e o outro ouvir, mas é muito mais complexo. É você estar lá à disposição da pessoa, às vezes fazendo uma maternagem, um cuidado, que a pessoa está tão sem cuidado que você está lá para oferecer isso para ela. Então, é mais do que ouvir, é você fazer parte da vida da pessoa nesse momento que às vezes ela não tem ninguém e ela precisa dessa referência. Então, o terapeuta vai ocupando esse lugar para a pessoa. Então, não é só o falar. Às vezes, a pessoa vai e não fala nada. Na outra sessão, ela vai e não fala nada, porque às vezes ela está precisando também ficar quieta. Igual o bebê que mama e precisa depois descansar. Às vezes a pessoa precisa ir e ficar lá o tempo da sessão, daí dá o tempo, ela vai embora. Para ela ter a experiência do relaxamento, para ela ter a experiência do descanso. Porque eu chego na terapia, eu só falo, né? Eu achei que... Pois é. Eu achei que... então tem pessoas que não falam nada? Dependendo da pessoa... Nossa, coitada da minha terapeuta, cuida da psicóloga. Dependendo da pessoa, e isso o Winnicott que fala muito disso, né? Essa abordagem trabalha muito isso. Às vezes a pessoa ela não consegue ter relaxamento. Então ela vai, às vezes ela precisa ficar quieta, a gente tem que deixar. Ela fica quieta, depois ela volta. Tem gente que às vezes passa meses ficando quieto, aí fala, agora tá bom, agora eu vou falar. Olha, que interessante. Então, nós temos que ir lá aguentar os 50 minutos também, oferecendo esse holding, né, que a gente chama, esse cuidado para a pessoa ficar lá com a gente, quase que a gente segurando no colo a pessoa, né? Oferecendo um ambiente para ela se sentir confortável. Agora a gente já terminou, deu a hora, a pessoa levanta e vai embora. No outro dia ela está lá,
a gente está lá e a gente se encontra de novo. E isso vai tratando o emocional dela. Então, tem todo um porquê da gente fazer isso, né? Muito bem. Então, olha, gente, ó, eu tô olhando aqui o relógio, eu tô deixando, viu, diretora? Eu tô adorando, as pessoas estão gostando, porque tem muita gente agradecendo hoje para a doutora Josiane estar aqui hoje, falando sobre transtorno do pânico, crise do pânico. Vamos fazer o seguinte, eu tenho mais uma pergunta para fazer para você, do telespectador, doutora. Nós vamos para o comercial. Quero agradecer demais as pessoas que estão participando aí, pelo WhatsApp, pela internet, pelo telefone. E, ó, continue participando, que tá valendo bastantes brindes. Tem bastante brindes, tá? Entre eles tem esse aqui, ó, esse chazinho da Mili aqui. É o chá da Mili Anjo, sabor limão, gente. Este chazinho que veio direto da farmácia Acácia. Olha que chazinho. A Mili, que bonitona. Mili, abraço pra Mili. Deixa eu ver aqui, aqui. Olha, eu nunca acerto, gente. Eu nunca acerto. Aqui é ansiedade, doutora, é ansiedade. Esse chá aqui, gente, que olha, presente da farmácia Acácia para você que está participando e com certeza você vai ganhar, tá? No final do mês, olha o selo da Caquitinha. Ele elimina, viu, doutora? Elimina, desincha as mulheres, viu? Show de bola. E eu estou tomando, viu, gente? É natural. Daqui a pouquinho eu volto com muito mais. Não saia daí. A vida é um show. Com certeza até às 4 da tarde. Resumir a felicidade é definir um momento que será eternizado. Victoria Noivas e Decorações.com.br. Rua Floriano Peixoto, 256, Centro de Santa Bárbara do Oeste. 19 3473 3964. Argentim Palace Hotel. Somos uma empresa hoteleira que oferece atendimento personalizado aos clientes, reunindo conforto, requinte, modernidade e segurança. Suítes bem equipadas, quartos conjugados, apartamento térreo adaptado para portadores de necessidades especiais, completo café da manhã, finais de semanas com tarifas diferenciadas. Avenida da Saúde 561, Nossa Senhora de Fátima, Americana. Telefone 19 3621 7820 ou 3621-7833. www.argentimpalacehotel.com.br. Mobiliar a casa não é fácil, principalmente quando se procura preço, qualidade e condições de pagamento. Mobile a sua casa com o seu jeito. Conforto e funcionalidade você encontra na Arte Móveis do Sul Americana. Os melhores preços e condições de pagamento que você merece. Avenida Campos Sales, 1201, Jardim Girassol, Americana. Telefone 19 3407 6790. Na hora de mobiliar o seu lar, visite Arte Móveis do Sul Americana. Olá, já voltamos com muito mais, que coisa boa, dá vontade de ficar aqui bastante tempo, viu, gente, falando, dando risada, levando alegria, ô, coisa boa, viu? E olha, dá pra acreditar, esse programa é ao vivo, é por isso que eu tive ansiedade semana passada, viu? Não, é sério, você pensa que é fácil? Segurar o programa ao vivo 1 hora não é fácil não, mas quando a gente faz com amor, não tem como dar errado, tá bom? Isso você pode ter certeza, tudo que você for fazer na sua vida, se você colocar em primeiro lugar Deus e amor, não tem como dar errado. Nem quando você está doente, tá? Eu vou falar uma coisa pra você, doutora, eu vou olhar aqui, porque hoje eu tô com a minha convidada especial, doutora Josiane, psicóloga, gente, maravilhosa. No final de semana que passou no sábado, eu tive a crise do pânico, que eu estou aqui falando, nós estamos falando sobre síndrome do pânico, e mesmo naqueles momentos difíceis de 15 minutos, que foram os piores 15 minutos da minha vida, eu vou falar uma coisa pra você, lá no fundo eu tinha esperança, vai passar. Vai passar. E isso é bom quando o paciente tem essa mentalidade, vai passar.
é ruim quando ele não tem. Ou eu estou errada? E você tocou num ponto importante, que é a esperança. Tem pessoas, Pri, que não têm a esperança. A esperança é algo assim primordial. É algo que a gente desenvolve a esperança desde pequenininho. Lá no comecinho da vida, a gente já começa a desenvolver a esperança quando, por exemplo, a gente espera a mãe chegar e a mãe chega. Então, a gente fica com esperança, né? Com esperança de que as coisas vão dar certo. Agora, se a gente espera a mãe chegar e a mãe não chega, a gente não vai desenvolvendo a esperança. Então, tem gente que hoje, quando acontece as crises e tal, às vezes não tem esperança de que aquilo vai passar, porque teve uma série de episódios na vida onde ela esperou determinadas coisas acontecer e não aconteceu. Então, ela ficou sem a esperança. Então, ela fica não acreditando que as coisas podem dar certo na vida. E perdeu a esperança, a pessoa precisa primeiro desenvolver a esperança, fazer nascer a esperança, para daí ela começar a acreditar. Né? E esses dias eu postei na minha página que o Paulo Freire, ele falou algo muito interessante. Ele diz assim, que nós precisamos esperançar. Esperançar. Ou seja, nas adversidades da nossa vida, a gente fazer por onde aquilo dá certo. Né? Agora, para a gente fazer por onde aquilo dá certo, a gente precisa ter dentro da gente essa sementinha do acreditar que isso vai dar certo. Então, a esperança, ela não é você ficar esperando uma coisa acontecer. Não. A esperança é você tomar uma atitude, né? Ele fala do esperançar, e transformar aquela situação numa situação melhor. E para isso você tem que ter a sementinha lá dentro do acreditar que aquilo vai dar certo. Se você não acredita, então precisa voltar ainda mais lá no passado para desenvolver a esperança, ver onde que sumiu isso, né? Ou onde que não nasceu. Às vezes a esperança não nasceu na vida da pessoa. Muitas pessoas, quando vai fazer algum trabalho, olha, para você que ligou agora, gente, nós estamos aqui com a psicóloga doutora Josiane, tá? Nós estamos falando sobre transtorno do pânico, síndrome do pânico, enfim. E, ó, presta atenção. Eu queria falar que o programa é ao vivo e é tanta informação na minha cabeça, mas, ó, só uma pergunta aqui. Depois eu faço a pergunta, que é muita coisa na minha cabeça. Calma, diretor, calma, depois eu faço. Deixa eu fazer a pergunta primeiro da telespectadora, senão não dá tempo. Ela colocou aqui, ó, tenho sensação de medo e pavor o tempo inteiro, doutora. Então ela colocou, tenho sensação de medo e pavor o tempo inteiro das pessoas, meus pés queimam com frequência, sinto dor no peito e de não conseguir expressar quando estou em crise. Falta de oxigênio, tenho preocupação excessiva, tenho insônia, isso é síndrome do pânico ou depressão, doutora? Então, está indicando ser síndrome do pânico ou transtorno do pânico por conta dos sintomas. Essa onda de calor, onda de frio, a falta de ar, né, que é a falta de oxigênio que ela fala, ficar sem dormir, isso tudo tá mais com cara de ser algo ligado aí à ansiedade, porque pode ser um transtorno de ansiedade generalizado, que é uma outra coisa, que é a pessoa ter uma preocupação assim de que tudo vai dar errado na vida dela, não só uma sensação de que algo ruim vai acontecer. Entendi. Mas assim, tudo, o filho sai para ir para a escola, vai acontecer uma tragédia com o filho, sabe? Eu vou trabalhar, vou bater o carro, tal pessoa saiu para viajar, vai morrer, sabe? Alguém está tossindo, meu Deus do céu, é um câncer, uma pneumonia, então a pessoa vai morrer. Esse é o transtorno de ansiedade generalizado, tudo a pessoa fica com muito medo. Então, é também da família aí da ansiedade. No caso dela, parece que é algo aí ela está falando pavor, tem medo das pessoas. É verdade, eu já conheci pessoas que falam que tem medo de ficar onde tem muitas pessoas em público, né? Chama agorafobia, que é estar em lugares abertos e perto de pessoas, ou lugares até fechados, como shopping, que é cheio de pessoas. Isso, tem pessoas que não conseguem ir nem no mercado, né? Tem exatamente, no cinema, que daí precisa ficar de olho onde é a saída, né? Se acaso se sentir mal, puder sair. Porque, assim, o medo da pessoa é esse, eu vou passar mal, ninguém vai me acudir, eu vou passar mal, ninguém vai me notar. Então, ela começa a ficar no meio de um monte de gente, ela pode ter a aflição do passar mal, sabe? Igual a claustrofobia, né? Certo. A pessoa entra no elevador, começa a dar aquele sintoma e ela não quer
ir, porque se ela passar mal, ela tem medo de passar mal, Como que é o né? nome das pessoas que sofrem dessa... Tem a agorafobia, que ela está agorafobia, vem do termo de ágora, né? Lá da Grécia, da Praça da Grécia, dela tá num lugar muito aberto, com muitas pessoas, ou também estar num lugar fechados e com dificuldade de ver onde será a saída. Então, o aglomeramento de pessoas. Então, ela fica com a sensação de que ela vai passar mal, e especialmente que ninguém vai acudir. Olha que legal. Não, é sério, meu telefone está aqui do meu lado aqui, e eu estou aqui, e ele vibrou agora, eu dei uma olhadinha aqui, eu quero mandar um beijo para a tia Márcia. Ela está perguntando aqui, Pri, eu tenho crise do pânico e dor de cabeça. Olha, um beijo pra você, viu, tia? Tá me assistindo. Pois é, ela tem... Então, a dor de cabeça pode estar relacionada ou não, porque a dor de cabeça pode ser hormonal, não é? A dor de cabeça TPM, né, que tem a ver com hormonal, pode ser vários motivos. Então, teria que investigar o que é a dor de cabeça. Agora... ela está falando que tem o transtorno do pânico, né? Mas ela um beijo para ela. Tia Márcia, um beijo, querida. Pois é, agora sim, né? O pânico ela já percebeu que tem, ela já deve ser diagnosticada. Ela faz tratamento, certo? Então, o importante é ela saber que ela pode resolver isso, ela pode ser sarada disso, ela pode ser curada e tem que procurar o atendimento adequado, né? Procurar os profissionais adequados e desejo muito que ela melhore, viu, Pri? Ok. Doutora, eu ia fazer a pergunta, antes de fazer a pergunta do telespectador, e assim, é até uma curiosidade minha, quem sabe pode ser a curiosidade de quem está em casa agora, para a gente poder finalizar aqui. Quando eu vou fazer algo, tá? Somente, vou apresentar o programa ao vivo, vou viajar, por que me dá tanto desespero? E eu fico pensando, eu não consigo dormir, e aquilo eu fico pensando... O que seria exatamente isso? Porque algumas pessoas não sentem isso também. Por exemplo, vai numa entrevista de trabalho, né? Isso a pessoa recebe o convite na sexta. Isso só irá acontecer na segunda-feira. A pessoa fica pensando. Isso até é uma curiosidade minha, porque eu sou assim. O que vem relacionar a isso? Tem uma questão, Pri, que é a expectativa ansiosa. Porque a expectativa a gente vai para algum lugar, a gente vai fazer uma coisa diferente, a gente fica mesmo, né? Sempre dá aquele frio na barriga, tem gente que quer fazer xixi, fala, ai meu Deus, não é aquela aflição. Mas assim, quando isso atinge um grau enorme e começa a atrapalhar, aí que é o problema. Então, essa expectativa, ela fica muito alta, né? A gente chama da expectativa ansiosa. Aquele receio, aquele medo de alguma coisa dar errado. Mas, no fundo, se tem a esperança, você sabe que vai dar certo, né? Vai dar certo. Mas aí fica esse paradoxo, essa luta. E não vem da hora de acontecer para você falar, ufa, deu certo. Se a gente fizer um link, é o medo de alguma coisa ruim acontecer. Algo que a pessoa já viveu no passado e que ela tem medo de retornar. É o mesmo sentido. E tem pessoas que ficam tão nervosas que chega na hora e faz tudo errado, né? Na verdade, assim, fica tão nervosa que na hora de executar não faz nada daquilo que tinha planejado, então, Pri, né? A respiração é uma coisa tão simples, mas pode ajudar bastante. Respiração? Aquela inspiração pelo nariz, contando até 5 mais ou menos, segura contando também mais ou menos até 5 e vai soltando até 8 mais ou menos, solta pela boca. Só que na hora que inspirar, enche o abdômen como se estivesse enchendo uma bexiga. Na hora que inspira e depois segura um pouquinho e vai soltando pela boca, murchando o abdômen. Essa respiração abdominal oxigena o cérebro e ajuda a gente a centrar e focar. E a gente pensar, não, eu vou conseguir, deixa eu me focar, vou respirar, vai dar tudo certo, eu acredito. Respira umas 3 vezes, daqui a pouco respira de novo. Isso ajuda demais. A respiração é um santo remédio. A gente tem que aderir a essa prática todos os dias. Lembrar de fazer essa respiração. Porque às vezes nossa respiração está muito curta, ela está desorganizada. A gente se acalmar, né? Se centrar, né? E uma coisa que eu sempre penso, Pri, a gente... Passa essa dica, por favor, passa essa dica. A gente tem que lembrar, Pri, uma coisa que eu faço muito comigo, né? A gente não é daqui, né, Pri? A gente não é daqui desse mundo, né? A gente às vezes esquece, né? A gente às vezes esquece, né? Que a gente não é daqui. Eu adoro essa psicóloga, gente. Eu adoro essa psicóloga. Uma hora, né? A gente não tá mais aqui. Às vezes a gente esquece, né?
Então, nada é tão importante, né, no sentido assim de fazer a gente se prejudicar tanto. A gente tem que lembrar disso, né? Vou fazer o melhor que eu posso, mas meu lugar não é aqui, né? Minha casa não é aqui. Isso é uma coisa importante, a gente tem que lembrar às vezes disso. E tem pessoas que se esquecem, né? Nós estamos num plano, nós estamos fazendo o que nós podemos, vamos fazer o melhor, mas fazer o tenha melhor. Calma, né? Fazer o melhor, coisa, né? Cadê essa calma? Vem essa calma. Pois é, né? Às vezes essa calma nunca existiu na nossa vida. A gente tem que criar, tem que estar junto com alguém para ajudar essa calma a vir. Ok. E a gente realmente se acalmar, isso Ai, mesmo. que linda. Gente, eu adoro essa mulher, tá bom? Olha, eu vou fazer o seguinte, doutora, você pode passar o contato ou não pode, mas pela lucidez, se puder, passa também pelo menos a sua página no Facebook, que eu tenho certeza que muitas pessoas que estão em casa se interessou, querem tirar dúvidas, querem conversar com você. E olha, gente, vou falar uma coisa pra você. Essa profissional merece todo o amor, todo o respeito, porque eu tenho certeza, se você quer dar um up na sua vida, quer dar uma oportunidade, quer ter esperança, fala com a doutora Josiane, viu? Eu tenho certeza que a sua vida vai mudar, não vai, doutora? Ai, Pri, muito obrigada pelo seu carinho, pelo seu amor. O meu celular é 997461390. Tem a minha página, Josiane Psicanalista e Psicóloga. E dia 6 de maio nós vamos estar fazendo uma supervisão pública. Que dia? Dia 6 de maio, é uma 6 de supervisão maio? pública. Só que esse ele é aberto para psicólogo, psicanalista e estudante. Certo. Nós vamos levar 2 casos, eu, Miguel Melo, a Denise também está organizando, a Denise Sanson. É um encontro chamado Supervisão Pública de Caso Clínico. Ok. Nós vamos reunir psicólogos, estudantes, para a gente estudar 2 casos e desenvolver ali técnicas e condições a gente poder cada vez atender melhor as Ok. pessoas que nos procuram. E aí Pri. você com certeza especializa e volta aqui pro programa, Obrigada, pode ser? viu? Ó, no Facebook mais uma vez? É Josiane, psicanalista e psicóloga. Ok. Doutora, Tá? promete voltar? Volto, Pri. Obrigada, Deus amor. abençoe. Obrigada, viu? Gente, ela é show de bola, essa mulher, viu? Agora é o seguinte, diretor, o que você quer que eu faça? Vou embora, eu fico? Dá tempo de fazer o que ainda? Porque, gente, foi muito bom esse programa. Quero agradecer demais, demais a sua participação, telespectador, porque, assim, foi sensacional. Minha produtora falou, Priscila, a gente tem sempre um tempo aqui com os convidados, mas assim, foi tão assim, esse assunto abordou assim, pessoas que estavam passando, estão necessitadas, e assim, a gente só tem que agradecer a Deus, em primeiro lugar, eu só tenho que agradecer a doutora Josiane, que cedeu o seu tempo para vir aqui, para ajudar essas pessoas que estão em casa, que não tinha tanta oportunidade, não tem, na verdade, oportunidade de ter um profissional como a doutora Josiane. Então, ó, lembrando que nossa reprise passará hoje ainda, às 19 horas, tá? Então avise o papai, a mamãe, o irmão, a amiga, enfim, que está passando por esse momento difícil, que é a síndrome do pânico. Às 19 horas, aqui no canal 8 da NET, nós estaremos reprisando esse programa com a doutora Josiane, ok? Mas antes de ir embora, eu quero dar só uma dica aqui, rapidinho, gente. Olha, vamos ajudar, gente, vamos ajudar a casa que está necessitando de ajuda, de leite, alimento, material de limpeza, tá? É o Seara aqui da cidade americana. Mais uma vez, gente, olha, eu estou pedindo a ajuda não só de você de Americana, como de toda a região que está assistindo nesse exato momento o programa A Vida é um Show. Olha, gente, essa instituição, o Seara, está precisando urgentemente de leite, alimento, material de limpeza, enfim, maiores informações você pode ligar aqui no nosso WhatsApp ou pelo telefone aí, ó, 3408-6464. Eu tenho certeza que a minha produtora vai te dar toda a atenção que você merece. Programa A Vida é um Show está indo embora. Um beijo bem gostoso para você. Continue participando. No final do mês, dia 29, terá vários brindes. Entre eles, o chá da Mili antes lá da Farmácia Cássia. Beijo, fica com Deus. Até amanhã. Tchau, tchau.